Pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. Eu me chamo Guilherme. Eu vou estar com vocês nas aulas de unidade 3 e 4. O Rafael, meu colega, esteve com vocês na unidade 2 e a Raquel na unidade 1. A ideia é que a gente passe hoje pelo ciclo da receita, o fluxo da conta do paciente, e posteriormente a gente vai entrar em mais detalhes em relação à conta do paciente em si, com relação ao conta certo, certo? Falando aqui brevemente sobre mim, eu sou engenheiro civil com especialização em gerenciamento de projetos. Eu tenho atuação no setor público-privado com projetos de desapropriação. Tenho experiência também em startup com foco no mercado imobiliário, no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao mercado imobiliário. Na sequência, atuei bem fortemente em consultorias, trabalhando diretamente em diversas empresas, e aí a gente entende que muitas empresas têm produtos diferentes, mas problemas semelhantes, e a gente acaba tendo diversos insights em relação às nossas posições atuais. E por fim, atualmente estou atuando como analista de projetos aqui no Einstein, dentro da área da garantia da receita. Então, aqui tem muito um foco relacionado ao ciclo da receita e como otimizar e potencializar a receita da instituição. Como eu disse, hoje a ideia é a gente falar sobre o ciclo da receita, o fluxo da conta do paciente, como ela é formada, como ela é consistida, quais são os principais problemas relacionados a esse ciclo e quais são os principais impactos que são gerados. E na unidade 4 a gente fala sobre o conta certa, né? Então a gente basicamente vai entender como o conta certa surgiu dentro da instituição. Ele passa a ser um case de sucesso, onde inicialmente era um projeto e passou a ser uma operação, a garantia da receita em si e próximos passos envolvendo tecnologia. Fiquem à vontade para levantar a mão, tirar qualquer dúvida relacionada ao tema da aula, me interromper, não tem problema. Se preferirem, também pode mandar a dúvida no chat, beleza? Então, iniciando aqui com o ciclo da receita, a gente vê que dentro desse desenho que vocês veem aí, o ciclo da receita ele é bem extenso. Aqui a gente trouxe uma visão bem macro, mal dá para enxergar, né? Até porque são muitas etapas, mas basicamente todo o processo, quando ele é desenhado para entender quais são as principais conexões entre uma etapa e outra, né? E dentro de diversas etapas a gente tem pontos de decisão. Normalmente esses processos eles são construídos para o correto entendimento do fluxo de alguma área em específico, para entendimento de algum problema que é causado dentro dessa área, e esses processos normalmente são desenvolvidos a partir de algumas metodologias, como um mapa de raia, que é literalmente como se fosse uma piscina, onde cada raia pode ser atribuída uma área, então cada área tem os seus processos e conexões entre uma área e outra. E aí, a partir desse entendimento, a gente consegue compreender quais são os principais problemas e localizar com facilidade esses problemas dentro dessas etapas entre essas áreas. No ciclo da receita não é diferente. A gente bem sabe que dentro de uma instituição hospitalar, o processo ele inicia desde um agendamento de algum procedimento até o pagamento dessa conta, desse procedimento que foi realizado, né? Dando sequência eventualmente numa inadimplência, mas de forma, a grosso modo, ela acontece dessa forma. E nesse meio do caminho, a gente reconhece que existem muitos problemas relacionados aos processos que não são definidos dentro da instituição. E aí, a partir desse desenho, desses processos, a gente consegue mapear e entender com detalhe quais são esses principais problemas. E aí, falando sobre o ciclo da receita de uma forma generalista, a gente tem grandes marcos aqui dentro dessa imagem de pizza, né, que são as principais fatias em relação ao ciclo da receita. E dentro desse ciclo da receita, a gente começa a entender como ele funciona, né, inicialmente, em que etapa ele acontece, o porquê que ele acontece, e a gente identifica também alguns problemas e quais são os impactos que eles geram em relação a esses problemas que são identificados. Então, aqui a gente vê inicialmente processos que são muitas vezes mal desenhados, mal definidos e que acabam gerando essas consequências em relação ao processo da receita da instituição.
Então, quais são os fatores que mais influenciam a conta do paciente? O paciente, quando ele tem alguma, eu posso dizer, quando ele tem alguma necessidade, realização de algum procedimento, de algum exame, de algum processo relacionado à área hospitalar dentro de uma instituição, é formado a conta do paciente. Mas o que interfere essa conta dele? O que interfere a experiência em relação ao processo que ele vai sofrer dentro da instituição, né? Então, esse paciente, quando ele tem essa necessidade, ele realiza um agendamento. Então, para esse agendamento, é uma etapa onde são coletadas as informações iniciais desse paciente, onde é entendido qual é a situação desse paciente, o que é necessário que ele faça. Dentro desse entendimento, são realizados os processos de reserva de leito de acordo com a necessidade desse paciente, as salas cirúrgicas e os procedimentos, bem como todo o planejamento daquilo que vai ser utilizado junto aos médicos, em relação aos materiais, em relação aos itens, aos equipamentos que devem ser utilizados dentro desse procedimento. Então, existe um contato com a equipe médica para um correto entendimento em relação àquilo que vai ser feito. E quais são as falhas comuns que existem em relação a essa primeira etapa do processo? Falhas de informações, quebras de comunicação. Então, uma informação errada em relação ao procedimento que vai ser feito, a ausência de solicitação de materiais. Um exemplo que é trazido aqui é o OPME. OPME geralmente são materiais de alto custo e muitas das vezes esses materiais de OPME, além de ser um material de alto custo, tem muita despadronização em relação à nomenclatura entre um material e outro, que consequentemente lá na frente gera problemas em relação ao próprio faturamento dessa conta, onde tem um OPME incluso. E aí os possíveis impactos é autorização para OPME incorreta e geração de gloss. Então, se eu não tenho informação correta, não só do OPME, mas também de outros materiais dentro daquele procedimento médico, isso vai, consequentemente, me levar a uma glosa, porque eu vou ter uma divergência da informação com aquilo que é definido. E aí, consequentemente, eu também tenho um aumento do prazo de faturamento. Então, se eu tenho uma pendência, seja ela uma informação desse paciente, ou seja, informação relacionada ao procedimento que ele vai fazer, seja nos materiais, nos itens ou outras informações relacionadas a esse procedimento, eu tenho um atraso no prazo de faturamento. Vocês vão ver que ao longo de todas essas etapas, de forma generalista, a gente vai ver, na maioria delas, problemas com o faturamento. Então, esses problemas, eles impedem o faturamento dessa conta e que, consequentemente, pode me levar à perda financeira, que eu não estou conseguindo faturar no prazo que é estabelecido, ou um atraso que me gera também uma falta ou uma quebra de experiência para esse paciente. Na sequência, nós temos o pré-cadastro e a internação. Essa etapa ela se aplica exclusivamente a cirurgias eletivas, né? Então, quando o paciente não é um paciente de urgência, não existe uma emergência, um risco à vida, então é algo que você consegue fazer com maior planejamento. Então, esses dados eles são captados, as informações elas são verificadas e repassadas, é vista a elegibilidade com relação ao plano de saúde desse paciente, tem a conferência de documento, existe um alinhamento com esse paciente para a explicação daquilo que vai ser feito. Então, aqui existe um tempo maior para compartilhamento e para troca dessas informações, para consolidação dessas informações. Mas ainda assim existem falhas, né? Existe falha do processo de dado cadastral incorreto, endereço incorreto, informações desse paciente incorreta, informações relacionadas às tratativas com um médico incorreta, e isso, consequentemente, lá na frente também vai levar a um elevado prazo de faturamento, porque essas informações divergem daquilo que de fato foi combinado. E isso também causa esse impacto em relação à experiência do paciente, principalmente quando a gente fala em contas de alto custo, né? E acaba gerando uma certa frustração. Na sequência, nós temos os processos assistenciais. Então, aqui já iniciamos o processo pelo qual o paciente ele chegou dentro da instituição. Então, são feitas as aberturas em relação à conta. Então, tem a abertura do prontuário. Eu inicio os serviços assistenciais de acordo com aquilo que vai ser executado
paciente, inicio os lançamentos dos itens, então eu começo a formar essa conta, e esse lançamento ele acontece a partir de uma dispensação de uma farmácia, a partir de uma coleta de uma Pyxis, dependendo do procedimento que vai ser feito, se é um procedimento cirúrgico, esses materiais ou esses kits, eles são preparados de acordo com esse procedimento e também de acordo com o médico que vai realizar essa cirurgia. Então, existe todo um processo de montagem dessa conta do paciente. E nesse momento, existem algumas falhas relacionadas à própria evidenciação, né? Então, se eu utilizo determinados itens, eu preciso evidenciar da forma correta, não é simplesmente eu utilizar. Então, as evidências, elas acontecem geralmente com o registro em prontuário dessas informações de utilização de um curativo, de algum medicamento. E aqui a importância é que não só existir a evidenciação ou a informação dentro do prontuário, mas também a qualidade dessa informação, né? Não adianta só eu trazer a informação de forma simplista, mas também trazer essa informação de forma que, do outro lado, quando eu iniciar o processo de auditoria de conta, essa evidência esteja adequada àquilo que a operadora ela vai aceitar, né? E aqui a gente pode dividir nesses dois momentos, né? O primeiro momento nos procedimentos cirúrgicos, onde são preparados os kits, a montagem de sala, os processos assistenciais e a cobrança de fato desses materiais que vão ser utilizados no procedimento. E por outro lado, a gente tem os procedimentos clínicos, que é a cobrança da diária de sala, que é uma taxa cobrada para aquele procedimento que vai ser utilizado, a dispensação da farmácia e a reversão e o plano clínico. Então, se eventualmente eu fiz a dispensação de algum material para a farmácia, eu tenho que ter um processo para que tenha a reversão desse material também, porque senão, no final das contas, eu não devolvi e isso, consequentemente, vai me gerar uma perda financeira. Tá? Então, aqui, na próxima etapa, a gente tem a auditoria de contas. A auditoria de contas, a gente vai entrar em muito mais detalhes na próxima aula, mas é uma etapa crucial em relação ao processo ou ciclo da receita, que eu digo até que é um divisor de águas, porque nessa etapa são consolidadas as informações relacionadas àquele procedimento que foi feito para aquele paciente, ou seja, aquele procedimento, aquele paciente ele fez o agendamento, ele iniciou os processos assistenciais, ele teve materiais, itens, medicamentos utilizados. Esses materiais eles foram é, informados, a evidência ela foi adicionada ao prontuário. Então, nessa etapa, o auditor ele recebe essas contas, ele avalia as informações dentro do prontuário desse paciente e dentro dessa análise ele verifica se eu não tenho cobranças em excesso, ou seja, eu cobrei dois curativos ao invés de ter cobrado um, aí eu cobrei dois porque ou eu cliquei a mais, estava desatento, ou eu cobrei dois, mas depois eu não utilizei um e esqueci de corrigir a informação, ou até mesmo eu não cobrei, eu tenho a evidenciação de utilização porque eu li o prontuário, mas eu esqueci de cobrar. Então, esse auditor ele é responsável por corrigir essas contas, tanto em incluir, porque é uma perda evitada, né? É algo que eu utilizei e estou incluído porque na etapa assistencial isso não foi incluído. Eu também tenho a exclusão, porque é uma cobrança em excesso, eu cobrei a mais daquilo que eu deveria, ou é uma exclusão porque é uma falta de evidência. Eu usei mas eu não evidenciei da forma correta e por isso eu preciso excluir. Senão, lá na frente, a operadora ela pode glosar esse item da conta do paciente e não pagar. Nessa etapa também, os auditores eles têm uma comunicação próxima com a equipe assistencial, então muitas das vezes eles conseguem solicitar para a equipe assistencial para que inclua essa evidência. Em outros cenários, eles não conseguem porque o tempo excedeu, né, a da auditoria. Então aqui a gente vê muitas falhas comuns, né, que é o alto volume de contas e equipe reduzida. Então eu acabo represando muitas contas, se eu não tenho velocidade nesse processo de auditoria, por isso que hoje em dia é muito utilizado inteligência artificial para corroborar com esses processos.
Tem a despadronização no processo de auditoria. Aqui é muito importante porque as pessoas elas trabalham de formas diferentes, né? Elas têm visões e experiências diferentes, e até mesmo em relação à auditoria daquela área em específico que eu estou auditando, é muito diferente um auditor analisar as contas do centro cirúrgico para um auditor que analisa as contas da internação. Então, existe uma despadronização em relação ao processo de auditoria. Um tem muito mais assertividade do que o outro, então é importante que tenha o entendimento de como a gente consegue trazer um equilíbrio para a equipe de auditoria, a pressão por prazo e diminuição da qualidade. Então, quando a gente fala em auditoria, eu não posso levar muito tempo para auditar essas contas, eu preciso liberar essas contas o quanto antes. Uma, porque quanto antes eu libero essa conta, antes eu faturo e recebo. E também a gente tem que lembrar que existem prazos definidos quando essa conta ela não é particular, é uma conta convênio. As operadoras, elas trabalham com tempo até o faturamento dessa conta. Se eu passo desse tempo, eu corro risco de perder essa conta. E aí a gente tem essas perdas financeiras, que são as deduções em relação tanto às falhas nos processos assistenciais, pela falta de evidenciação, ou lá na frente a glosa pela operadora de algo que não foi devidamente cobrado, né? Na sequência, tem o controle de senhas. Controle de senhas nada mais é do que a gestão de autorização da internação. Então, aqui essa etapa é muito importante e utilizada exclusivamente para as contas de convênios. Então, durante um processo de solicitação de realização de procedimento, é necessário que haja uma autorização da operadora para a realização, para avaliar se tem cobertura, basicamente. E a falta dessa autorização e a realização desse procedimento pode me levar a uma perda financeira. Trazendo um cenário real aqui, recentemente eu participei de um projeto onde ele visava a reestruturação do processo de solicitação de senha junto com as operadoras, porque dentro da área de oncologia, muitos dos pacientes eles estavam fazendo os procedimentos sem a devida senha de autorização. Durante um tempo, as operadoras elas até aceitavam, então o paciente ele realizava o procedimento e depois eu conseguia essa senha, tudo certo, eu recebia o valor do procedimento. Mas ao passar do tempo, as operadoras progressivamente elas passaram a não aceitar essa, essa condição, né? Então eu precisava antes da autorização, antes da realização do procedimento. E a minha consequência é que se eu não tivesse autorização antes, eu correria o risco de perder o valor dessa conta. E aí, essa falta de autorização ela era causada por alguns fatores. O primeiro deles é quando esse paciente ele pede uma antecipação da sua consulta. Então, eu preciso novamente pedir uma autorização junto à operadora para que ele consiga ter essa alteração, esse reagendamento ou antecipação, né? Então, são situações onde é necessário ter essa senha previamente. Então, as falhas que são comuns são as contas sem autorização prévia. Então, é imprescindível que eu tenha essa autorização antes da realização do procedimento que eu vou realizar. A ausência de prorrogações, então isso não me dá uma previsibilidade em relação àquilo que eu posso fazer. Então, é necessário que eu tenha essa previsibilidade com relação às prorrogações e a solicitação de autorização para itens incorretos. Então, além de eu ter que solicitar a autorização daquele procedimento, existe a chance de eu solicitar de forma indevida. E aí eu preciso solicitar novamente. E aí, mais ou menos assim, existe um risco de 40% em relação aos procedimentos que são feitos no exemplo da oncologia que eu trouxe, né? Que traz um impacto bem grande financeiramente falando. E aí, como eu disse, tem esse impacto financeiro, o impedimento do envio para faturamento e aumento do prazo do faturamento quando a gente não tem essa senha prévia de autorização. O próprio faturamento da conta, então aqui nessa etapa a gente tem todo o processo assistencial realizado. Esse paciente ele pode ou não ter tido a alta, né? Aí tem uma diferenciação do tipo de paciente, né? O paciente que ele está na internação e ele fica
bastante tempo, são geradas parciais, e essas parciais são feitas a cada 7 dias e enviadas para faturamento, ou o paciente que teve alta passa por esse processo do faturamento junto à equipe. Então, essa conta ela passou pelas etapas assistenciais, teve a auditoria da conta, então eu corrigi as informações dessa conta e deixei ela redonda, então eu não deixei nada a mais e nada a menos daquilo que foi utilizado, ou tentei deixar o mais correta possível. Tem a etapa paralela a isso, que é do controle de senhas, né, junto aos processos assistenciais. Então, antes de ter o processo, eu preciso da autorização junto ao operador, tendo as informações da forma correta e aderente àquilo que é esperado desse processo, eu inicio o faturamento. Então, todas essas documentações, elas são geradas e aí, enfim, eu consigo faturar essa conta. E quais são as falhas comuns no processo de faturamento? A extrapolação do prazo contratual de faturamento. Então, devido a essas falhas que acontecem nas etapas anteriores, erros cadastrais, erros com relação à autorização, a demora da parte da auditoria em liberar essa conta para que eu possa faturá-la. Então, isso acaba aumentando o tempo de faturamento dessas contas. Algumas operadoras, elas trabalham com 90 dias de prazo. Então, se eu exceder esses 90 dias, eu posso não conseguir receber o valor dessa conta. Outras operadoras, elas trabalham com 120 dias. E aí, se excede esse tempo, eu também não recebo o valor dessa conta. Existem alguns cenários, eu trouxe até no início o exemplo do OPME, onde a conta ela fica parada simplesmente porque eu não tenho a informação relacionada ao OPME. Então, o OPME é um item material de alto custo. Muitas das vezes eu tenho alguma falha cadastral em relação ao material de OPME. Então, existe essa divergência muitas vezes em relação ao nome. Então, no cadastro oficial ele tem um nome, no cadastro interno ele tem outro, e aí gera um conflito. E por conta de um item, essa conta fica parada. E aí eu não consigo faturar a conta inteira, não tirar esse OPME e faturar o resto da conta. A conta como um todo, ela sofre um risco de perda. Contas com pendência que impedem faturamento e falha dos dados cadastrais, como eu disse. E aí os possíveis impactos são, obviamente, as perdas financeiras que são geradas por essas consequências. E aí, por fim, nós temos contas a receber e as glosas. Então, depois de todo esse processo, eu tenho o faturamento dessa conta, o paciente ele recebe essa conta, ele tem um prazo para pagar essa conta, mas ele não paga. Então, eu tenho uma outra operação, uma outra sequência de processos de contas a receberem que faz a cobrança da inadimplência desses pacientes. Então, a partir do vencimento dessa conta, existe uma equipe que entra em contato com esses pacientes e dá toda a tratativa em relação ao pagamento efetivo dessas contas. E aí, caso o pagamento não seja feito, entra em processos jurídicos de contencioso até que seja feito esse pagamento ou processos posteriores. E também as glosas. Então, a auditoria de contas ou todos os processos anteriores à última etapa que a gente vê aí, ela não garante a conta. Pode ser que eu passe por todas essas etapas, eu tenha todas as informações, mas lá na frente eu tenho a glosa daquela conta, daquele item, por algum motivo técnico da própria operadora. Ela não concordou que eu utilizasse aquele item, sendo que poderia ter utilizado um outro que é mais barato. Ou uma glosa administrativa. Tem uma informação que nenhuma das outras etapas eu tenha visto, mas lá na etapa final, onde a operadora vai estar auditando essa conta, ela viu e fez uma glosa administrativa. Ou uma glosa comercial, simplesmente. Uma glosa comercial nada mais é do que eu acordar com você que você só pode usar três medicamentos X por dia e você utilizou quatro. Então, eu só vou te pagar três. Existe essa possibilidade também. Então, todo esse cenário que a gente vê de forma macro, né, todas essas 7 etapas, fazem parte do ciclo da receita. A gente tem diversas outras ramificações, diversas outras aberturas, mas essas aqui são algumas das principais que a gente enxerga como ciclo de receita.
e aí a gente fechando esse processo, ele inicia, né? Ele sempre inicia, termina e inicia novamente. Então, esse processo ele traz diversos insights em relação àquilo que pode ser feito ou aquilo que pode ser otimizado em relação ao ciclo da receita. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Maravilha. Você, boa noite. Boa noite. Guilherme, né? Guilherme, eu gostaria de Isso, fazer uma pergunta aqui. claro. Nesse ciclo aí, onde que entra a parte médica? Ou seja, os honorários médicos. Enquanto não terminar o ciclo da receita, o médico não recebe seus honorários? Ele recebe depois do processo, mas a etapa de honorários médicos são definidas nessa etapa inicial. Então, no agendamento, esse médico ele vai ser contatado, esse médico ele vai fazer todo o planejamento daquele procedimento que vai ser feito, e aí é criado um cronograma. E aí esse procedimento que foi inicialmente acordado aqui no início, ele vai ser realizado nos processos assistenciais. Então, aqui inicia-se o processo assistencial, então, inicio aquele procedimento, a cobrança dos itens eles vão ser feitas, esse procedimento ele vai ser encerrado e inicia o processo de auditoria. Então, os honorários médicos, eles certamente são definidos no início e depois, posteriormente ao procedimento, eles são efetivamente pagos. Vai ter que esperar o ciclo da receita para poder receber? Não, não, são coisas Não. diferentes. Ah, tá bem. É, são coisas diferentes. O Obrigado. ciclo o ciclo da receita em si, ele visa a conta do paciente. Então, aqui eu tenho que garantir que a conta do paciente vai estar adequada àquilo que foi realizado. E aqui no final, quando eu faturar essa conta desse paciente, depois da correção na etapa de auditoria, eu vou enviar para ele pagar. Ele não pagando, mesmo a conta estando correta, entra no processo de contas a receber, que é a etapa final. Se não, termina aqui. Ok, obrigado. Imagina. Bom, então aqui a gente tem o mapeamento do fluxo da conta, depois de todo o entendimento dos processos do ciclo da receita, é possível a gente mapear esse fluxo da conta do paciente. Passa inicialmente por todo um planejamento, iniciação, realização do processo cirúrgico, do processo hospitalar, tem as etapas de auditoria, as etapas de senhas, de faturamento, e aí a gente consegue entender quais são as principais etapas dentro desse fluxo. E aí, dentro desse estudo que foi feito, a gente tem que foram mapeados ou identificados 138 etapas que compõem o processo da conta do paciente. E aí são 58 pontos de decisão. Então, eu tenho 58 intersecções em relação àquela decisão que eu posso tomar, ir para um caminho ou ir para outro caminho. Deixa eu só ver aqui o chat, pessoal. A aula começou 7 horas, Maria. Maria não, Mara, desculpa. Bom, aqui no fluxo da conta, o paciente ele pode ter diversas portas de entrada, né? Mas a gente vai ver que isso funciona muito como uma engrenagem, tem muitas etapas desse processo que elas acontecem de forma paralela. Então, aqui de porta de entrada que eu trouxe como exemplo, a gente tem um pronto atendimento. Esse paciente, ele pode não ser uma internação, ele pode ter um atendimento que pode ser evoluído para uma internação. Do outro lado, a gente tem o consultório, né, onde são feitos todo o planejamento, a gente tem os agendamentos, a autorização, pré-cadastro, a admissão, os processos assistenciais. Do outro lado, de forma paralela, as transferências, então, um paciente que ele vem de uma instituição para outra, e aí, esse processo todo ele acontece junto com os processos administrativos, né? Então, a gente tem muita intersecção em relação às etapas dos processos que são realizados. Dentro dos processos de auditoria, administrativos, perdão, a gente tem aqui em detalhe o processo de auditoria interna e externa. Dentro do processo de auditoria interna, é onde são realizadas as correções dessa conta do paciente. A auditoria externa é uma auditoria feita pela própria operadora em relação àquele procedimento que foi realizado no paciente, faturamento, glosa, contas a receber e depois a gente encerra esse processo. Na próxima aula a gente vai ver com muito mais detalhes o processo de auditoria interna
e aí vocês vão conseguir enxergar como que funciona esse processo de correção de conta e qual que é o impacto que ele traz para a instituição. Parece que não, mas existe muito erro relacionado à conta do paciente. São muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Na parte assistencial existem muitas intercorrências, nem sempre a gente consegue colocar as informações da forma adequada, ou até mesmo a ausência dessas informações, e a gente vê a importância da auditoria. E como eu sempre digo, a auditoria ela é algo não só para que ela corrija algo que está errado, mas para que ela também evidencie o problema e que esse problema existe. A auditoria ela vem para trazer esses dois principais pontos, sendo o problema algo que a gente pode trazer uma melhoria para que ele não aconteça mais. Tá? Bom, fazendo alguns desdobramentos em relação a essas portas de entrada, em relação aos outros pontos que a gente já abordou, a gente tem aqui na UPA a verificação da elegibilidade, a gente tem a solicitação da alocação de direito do paciente, então são feitas as verificações em relação a, a a entrada desse paciente dentro do local, né? E aí essas agilidades que existem são as sobreposições de taxas de observação e diárias que causam a perda financeira. Então, eu alocar esse paciente de um lado para o outro gera muitas vezes gatilhos de cobranças de taxas, que podem ter sobreposição, e lá na frente a gente pode ter um retrabalho na correção dessas contas por conta dessa sobreposição de taxa, a cobrança do tipo incorreto do atendimento, que gera a necessidade desses reajustes. Então, essas são coisas que me geram retrabalho lá na frente se elas não estiverem bem definidas dentro do processo dessa etapa em específico, né? A gente tem os consultórios médicos, que são os procedimentos agendados pela equipe médica, então existe esse planejamento do agendamento do procedimento, a solicitação dos materiais especiais, como o do OPME, e o início dos processos comerciais. Então, são verificados esses itens que serão utilizados, são verificadas as elegibilidades relacionadas ao procedimento que vai ser realizado, e aí sim a gente tem os procedimentos efetivamente feitos. As fragilidades, o agendamento incorreto, as informações incorretas que são dadas em relação ao procedimento, as divergências do material com o código TUS, as informações que são compartilhadas com a equipe médica. Então, essas situações causam essas fragilidades e problemas que vão ser cascateados lá na frente no faturamento dessa conta. A transferência interhospitalar, então é o fluxo da movimentação do paciente de um local para o outro. Esse é um serviço que é oferecido tanto pelo público SUS quanto pelo privado, e eles podem ser programados de forma eletiva, né? Eletiva a gente sabe que a gente tem uma programação maior ou uma emergência, né? Então, em uma intercorrência, a gente tem essa emergência. As principais fragilidades é a falta da informação, a ausência dela, ou a informação estar incompleta, né? A gente não ter a aderência em relação àquilo que de fato aconteceu. Cobranças duplicadas, elas acontecem durante esses processos, muitas vezes por falta de justamente dessas informações que não são compartilhadas. Então, essas cobranças, elas são realizadas e posteriormente elas têm que ser corrigidas dentro do processo de auditoria. A falta de autorização prévia da operadora para o transporte. Então, imagina numa emergência precisar de uma autorização, então é necessário que haja essa resolução desse problema em relação ao pedido de autorização para a utilização desse serviço e o atraso na abertura do atendimento de origem e destino, né? Então, muitas vezes existe a necessidade de ter uma logística em relação àquilo que vai ser feito para tanto atender o prazo quanto aquilo que vai otimizar o tempo em relação à urgência do que vai ser feito, né? Ou daquele paciente que vai ser atendido. Efetivamente a internação do paciente. Então, aqui se inicia os processos assistenciais e de cobrança. Então, aqui inicialmente já tem essa definição e inicia a cobrança dos materiais utilizados de acordo com o procedimento. Existe o plano de cuidado para esse paciente, bem como o registro do prontuário do atendimento e as terapias. O processo de prescrição médica,
aprazamento de checagem de medicamentos, registro de evolução clínica de equipe multidisciplinar, dispensação desses materiais e os processos de reversão. Então, aqui são todos os processos assistenciais, conforme a gente viu. Então, dentro desses processos, a gente inicia toda aquela parte de evidenciação daquilo que foi realmente utilizado. Então, existe a necessidade de ter uma qualidade nessa evidenciação para que esteja adequada àquilo que vai ser aceito. E aí existem as fragilidades em relação a esse processo, como justamente essa falta de evidenciação ou a falta de qualidade, né? Então, isso, consequentemente, vai nos levar a essa tabelinha que a gente vê embaixo. A gente tem as exclusões, a devida, indevida, ou seja, a exclusão devida é uma exclusão sem perda, porque eu cobrei a mais. A indevida é uma exclusão com perda, porque eu não evidenciei, eu tenho um uso, uma cobrança e zero evidência, então isso vai me levar a uma perda, eu não evidenciei da forma adequada aquele item, ou uma inclusão, nada mais é do que uma perda evitada. Tem evidenciação, não tem a cobrança, eu realizei a inclusão desse item na conta do paciente. E existem outras situações de falhas relacionadas à manipulação de medicamentos, né? Então, muitas das vezes, a gente tem o descarte sendo feito pela contaminação ou medicamentos que têm uma certa temperatura ambiente e em um determinado tempo, né? Passou esse tempo, a gente tem que fazer o descarte desses materiais. Então, existem alguns cenários que levam a essa perda financeira. E aí, daí a importância de entender esses processos, a identificação desses problemas para conseguir identificar uma solução. O procedimento cirúrgico. Procedimentos cirúrgicos são procedimentos que têm alto impacto em relação aos custos hospitalares, tanto em receita quanto para o próprio paciente. Então, aqui a gente tem uma previsibilidade de relação em relação às outras áreas de cerca de 40%. Então, basicamente, o custo gerado no centro cirúrgico é 40% em relação às outras áreas. Tem a montagem e dispensação dos kits cirúrgicos. Então, o centro cirúrgico é um local bastante dinâmico, então as cirurgias elas acontecem de forma simultânea. À medida que essas cirurgias elas terminam, esses kits, carrinhos com medicamentos, eles são devolvidos e eles são contabilizados, né? Esses itens são repostos para esse carrinho, e aí durante essa reposição é realizada essa cobrança desse carrinho, e aí como que funciona, né? Então tem um carrinho com diversos medicamentos, durante o procedimento cirúrgico, eu vou coletando os itens ou os medicamentos que eu preciso, e aí durante essa reposição, como é uma quantidade padrão, essa pessoa ela vai incluindo esses medicamentos no carrinho novamente, e em paralelo já fazendo a cobrança. Também tem os kits cirúrgicos, esses kits, existem os kits que são padrões, então são os mesmos materiais para todos esses kits, e tem os kits relacionados ao tipo do procedimento ou ao tipo do profissional que vai realizar esse procedimento. Então, isso tudo tem que estar preparado antes da realização da cirurgia. A fragilidade que a gente observa aqui é a ausência ou inconsistência do registro no prontuário, então as informações novamente não estarem aderentes. O erro de cobrança, então como é algo muito dinâmico na devolução, por exemplo, desse carrinho, pode ser que esse profissional não coloque ou não reponha a quantidade correta, que é padrão daquele determinado medicamento. E isso leva à falta de cobrança daquele item. Tem a falha na montagem desses kits, o kit cirúrgico, né? Pode ser que não tenha adicionado aquilo que foi solicitado e numa intercorrência alguém tem que ir à farmácia solicitar algo que teve uma ausência, e a falha na apuração desses kits, conforme eu comentei. A alta de paciente clínico também é um ponto bastante importante, pois ele tem que trazer uma previsibilidade em relação àquilo que está sendo feito. Então, previsão de alta, alta médica, são informações importantes que tem que estar adequada e informada corretamente em sistema. Eventualmente, se essa data ela não é preenchida ou preenchida da forma incorreta, ou seja, eu preenchi a data de alta do paciente hoje, mas na verdade a alta dele vai ser daqui a uma semana. Então,
as coisas que eu cobrar na conta desse paciente, elas podem ser preditas porque esse paciente já teve uma alta na teoria, né? Então, lá na frente, a operadora de saúde ela pode criticar essa conta do paciente porque foi informado uma alta e posterior a essa alta existem diversas outras cobranças na conta desse paciente, que é o que a gente chama de cobrança tardia, né? E aí isso é em função a um preenchimento de um campo errado. Então, é importante que tenha esse preenchimento correto. Muitas das vezes essas informações elas são automatizadas, mas ainda assim existem muitas vezes ou uma falha na parametrização dessas automações ou até mesmo falhas humanas. Assinatura e guarda da documentação também existe dentro do processo relacionado à alta do paciente, então essas informações elas têm que estar adequadas em consequência disso a gente pode ter esses problemas em relação à cobrança tardia, né, relacionadas à alta do paciente. O processo de auditoria interna de contas hospitalares, então aqui como nós vimos esse processo fazendo a abertura dele, ele garante que a conta do paciente vai estar adequada àquilo que foi de fato realizado, utilizado. Então, nesse momento, as evidências elas são coletadas. Essa equipe de auditores, eles realizam um contato muito próximo com a equipe assistencial, não só para orientar em relação àquilo que foi identificado como uma falha de um preenchimento, mas também como um apoio para a inclusão de uma evidência na conta desse paciente. Então, essa equipe ela tem uma qualificação técnica muito alta em relação a esses processos que são realizados com a equipe assistencial e é um processo muito frequente, né? Todos os dias essa equipe está fazendo essas auditorias, então muitas das vezes eles batem o olho naquela conta, naquele prontuário do paciente, eles sabem exatamente aquilo que tem que ser feito. É algo muito diário, algo muito prático, já que eles fazem essa atividade constantemente. Então, os processos, eles são, como eu disse, realizados após a alta do paciente ou de forma parcial a cada 7 dias, para que não gere nenhuma frustração ou uma expectativa alta em relação àquela conta, né? À medida que o paciente fica mais tempo internado, maior é essa conta. Quanto maior é essa conta, maior é o meu risco financeiro. Por isso que é necessário que feitas essas parciais. Preciso informar a à medida do tempo, esses valores que são devidos para esse paciente e para que não haja esse risco financeiro. E autonomia nas movimentações nas contas com possíveis impactos na receita, então baixa previsibilidade. Então, quando eu não tenho essa previsibilidade em relação àquilo que foi adicionado, aquilo que precisa ser feito na conta do paciente, isso me gera riscos financeiros. A gente vai ver muito sobre tecnologia na próxima aula, onde fala sobre o Dr. Marvin. Hoje o Dr. Marvin ele é um sistema que ajuda no processo de auditoria de contas, onde ele traz tecnologia para trazer essa previsibilidade. Então, ele é um sistema onde ele gera histórico em relação àquilo que foi feito, ele te dá indicativos ou alertas daquilo que precisa ser incluído ou excluído da conta com base nesse histórico que é construído, né? Isso acaba ajudando o auditor e trazendo velocidade para o processo de auditoria de contas. A fragilidade no processo de auditoria é a falta de alinhamento entre a auditoria e a equipe assistencial. Então, muitas das vezes, apesar dessa proximidade, pela falta de padronização ou orientação, um auditor ou outro não tem essa comunicação tão próxima com a equipe assistencial. Então, pode ser que ele sempre tenha esse retrabalho em relação àquilo que ele está ajustando na conta do paciente. A carência de indicadores e regras. É super importante que a gente saiba aquilo que mais está sendo movimentado na conta. Então, hoje, por exemplo, o que mais é excluído da conta do paciente é um MEPLEX. Então, por que está sendo excluído? É por falta de evidência? É porque eu estou cobrando muito? Se eu estou cobrando muito ou acima daquilo que está sendo solicitado, por que isso está acontecendo? É alguma falta de orientação para esse profissional? Então, é importante que a gente tenha esses dados para que eles nos orientem a saber o que está acontecendo dentro de uma operação e, a partir disso, a gente identificar essas causas raiz e atuar nesse problema. Um exemplo bastante interessante é que dentro da instituição, um dos principais ofensores é o oxigênio. Então, a gente tem no leito a saída do oxigênio, então inicia o oxigênio dentro de um dispositivo que é logo acima do leito,
e muitas vezes eu esqueço de desligar. E nisso que eu esqueço de desligar, ele fica cobrando constantemente. Então, todos os dias lá tem 24 horas de cobrança e esse paciente não está usando o oxigênio. E aí depois o processo de auditoria de contas vai lá e exclui tantas horas de oxigênio. Então, eu só vou saber disso se eu tenho essas regras, esses dados, para me mostrar que esse oxigênio está sendo excluído porque ele não está sendo desligado. E a partir disso eu posso criar algum projeto para que eu tenha, por exemplo, uma cobrança automática desse oxigênio. Então eu tenho um início programado e um desligamento programado, para que ele não seja cobrado em excesso. Isso, consequentemente, até aumenta a minha receita, porque eu vou estar cobrando da forma correta, né? Não vou precisar da auditoria fazendo a correção dessas contas. Muitas das vezes pode ser que eles esqueçam ou não vejam alguma coisa que poderia influenciar na receita da conta daquele paciente. Alto volume de itens a serem auditados, então isso, como eu disse, gera um gargalo. Se eu recebo muitas contas, eu represo essas contas e, consequentemente, eu posso aumentar o risco de faturamento dessas contas. E o processo e a pressão por prazo, como a gente viu, né? Então, a gente sabe que tem esses prazos definidos com as operadoras e que, se excedidos, eles levam a perda financeira. Bom, aqui a gente tem o processo de auditoria externa. O processo de auditoria externa basicamente realiza a exclusão. Então, se de um lado a gente está incluindo itens na conta do paciente porque não foram cobrados, e a gente tem evidenciação, do outro lado, a operadora ela vai focar na exclusão, né? E aí ela avalia de acordo com os acordos que são feitos para cada tipo de operador, tanto os comerciais quanto aquelas exclusões que são feitas por falta de informação, falta de documentação, ou até mesmo alguma exclusão técnica, né? A operadora entende que aquele item poderia não precisaria ser utilizado, né? Poderia ser utilizado um item mais barato, mais em conta. Então eles levam à exclusão daquele item da conta do paciente. E é isso, em consequência, a falta de padronização. Um dos grandes problemas que a gente tem é que cada operadora trabalha de uma forma, né? Cada uma tem as suas regras comerciais, os seus acordos comerciais, e isso é muito difícil de ter um controle azeitado, porque é importante que também a assistência tenha a informação dessas regras comerciais. Então, a auditoria muitas vezes tem que fazer essa ponte para que isso esteja bem azeitado com todas as partes. Tem a dificuldade de gestão de descritivos de cobrança, os acordos que são feitos, como eu disse, demora na negociação com impacto no prazo de faturamento. Então, essas contas elas podem ficar represadas por conta dessa negociação, daquilo que é definido de utilização entre operadora e parte assistencial, e aí acaba gerando esse risco financeiro. O processo de faturamento, então, onde efetivamente são consolidadas essas contas hospitalares e liberadas a conta para o paciente. Hoje nós acompanhamos dois principais indicadores. Do lado esquerdo a gente tem um gráfico de prazo médio de faturamento. Esse gráfico ele é formado entre a data da emissão da nota e a data do faturamento efetivo dessa conta. Então, quanto menor o tempo, medido em dias, menor o meu risco de perda financeira e maior o meu ganho capital, ou seja, quanto antes eu recebo, mais rápido eu invisto e mais ganho dinheiro. Então, é super importante a gente acompanhar esse prazo de faturamento. E aí, esse prazo de faturamento, geralmente, a gente consegue direcionar para diferentes tipos de operadora. Então, a gente vê de uma forma geral, mas a gente consegue olhar só para Bradesco, só para Sul América. E em algumas situações, o Bradesco ele está com um prazo de faturamento muito alto, porque existe um represamento de contas por conta de um acordo comercial que não foi definido. E, em consequência disso, eu acabo represando essas contas no faturamento por conta desse acordo, né? Trazendo como exemplo para vocês. E do lado direito, a gente tem o saldo devedor, né? O quanto a instituição tem de saldo devedor e a quantidade de contas que a gente tem. Então, esse gráfico também é super importante, porque quanto maior é a barrinha, maior é o nosso saldo. Então, o objetivo é que, na medida que os meses eles vão passando, a gente tenha a diminuição dessas barrinhas e ter um menor saldo devedor dentro dessas contas.
Aqui eu estou trazendo a glosa, pagamento da não autorizados pela operadora do plano de saúde. Aqui acho que a gente entrou bastante em detalhe, pois todo o processo de correção da conta, os processos de senhas e de faturamento, isso não garante que essa conta ela vai ser paga, pode ser ainda que a operadora glose essa conta e eu não receber esse valor. Então, eu posso ter um alto volume de glosas. Importante aqui destacar que por ter glosa, a gente tem que identificar quais são os principais motivos de glosa. Um dos principais motivos, geralmente, estar relacionado à documentação divergente daquilo que foi solicitado ou que está prescrito no prontuário médico. E isso está relacionado também aos dados que são construídos para esses indicadores de glosa. Então, aqui a gente traz os detalhes sobre os tipos de glosa, né, que a gente já comentou sobre os três tipos. A glosa técnica é quando são questionadas as práticas ou as técnicas que são utilizadas em relação ao cuidado do paciente. A administrativa é quando há ausência dessas informações e aí, pela ausência ou evidenciação, isso leva à glosa e à remoção do valor da conta do paciente. E a comercial, aquilo que foge dos acordos definidos entre operadora e instituição. Então, é super importante ter o alinhamento entre as principais áreas envolvidas em relação ao ciclo da receita do paciente. E aí, por fim, a gente tem contas a receber. Então, todo o processo de faturamento de conta, envio de cobrança, inicia-se o processo de cobrança e gestão de contas a receber. Então, existe a equipe dedicada a realizar a cobrança dessas contas quando inadimplentes. É feito um processo de negociação, muitas vezes, dessas contas. Aqui entram situações como, dentro da negociação, o desconto, e aqui, dentro dos descontos, é super importante ter políticas de desconto. Então, tem uma cobrança, tem um não pagamento, eu inicio esse processo de negociação com o cliente, e muitas das vezes esse cliente lhe solicita um desconto essa conta. É importante que exista essa política para que eu não é, sobressaia aquilo que é permitido, né? Eu não posso dar 50% de desconto na conta do paciente. Eu preciso ter um escalonamento de desconto e eu preciso ter um nível de aprovação para que seja orientado aquilo que a instituição prega ou definiu como política e aceita como desconto de acordo com a conta que foi efetivamente enviada para esse paciente. Então, um dos problemas que nós tínhamos era a ausência de régua de cobrança automatizada. Imagina que dentro do processo de faturamento muitas contas são enviadas, muitas delas também não são pagas, e dentro do processo de cobrança é necessário que haja a necessidade de uma ligação, de um contato por e-mail, de uma mensagem sendo enviada para esse cliente. Então, se eu não tiver uma automação dentro desse processo, eu vou precisar de uma equipe maior, e eu tendo uma equipe maior, isso me gera um maior custo. Então, é necessário que exista a automação desses processos para que eu otimize o tempo dessa área. A falta de integração entre os setores assistência e financeiro, aqui está muito relacionado às informações, né? Então, eu não tenho uma comunicação clara sobre aquilo que está sendo realizado entre o financeiro e assistencial para a resposta dessas contestações e a dificuldade em priorizar as contas de maior valor ou maior probabilidade de recebimento. Um dos pontos que devem ser definidos é justamente o valor, né? Eu vou cobrar aquela conta que tem o maior valor e eu vou ter estratégias em específicos para cobrar essa conta. Então, eu posso ser muito mais efetivo ligando para esse paciente, entendendo os principais motivos, entrando em um acordo para que ele pague essa conta. E contas de menor valor, eu posso ter outros tipos de comunicação, sendo elas feitas por e-mail, sendo elas feitas por mensagem, feitas, obviamente, em massa, né, para que a gente otimize esse tempo e ganhe velocidade no processo de cobrança. Bom, pessoal, a aula que nós temos é essa para hoje. Vou esperar alguns minutinhos caso vocês tenham alguma dúvida. A gente tem 3 minutinhos até o final. Fiquem à vontade para trazer pontuações também, caso vocês tenham. Ô, Guilherme, Sim, boa noite a todos. boa noite. Aí perdoe-me a ignorância no assunto também, né? A régua de cobrança automática, o que seria isso?
Isso é definido de acordo com a estratégia da área. Então, por exemplo, existem as contas que são faturadas, a regra de cobrança automática nada mais é do que simplesmente eu definir o valor que eu quero cobrar essa conta. Então, eu posso ter uma série de contas inadimplentes, e essas contas elas podem ser divididas em contas acima de R$ 5.000, contas que eu tenha que priorizar, e contas abaixo de R$ 5.000, contas que ok, preciso receber, mas não é tão importante como acima de R$ 5.000. Então, eu crio automações ou formas de tratativas diferentes para essas diferentes contas. Abaixo de 5.000, posso criar uma régua automática de envio de e-mail, e aí eu consigo disparar em massa, e tiro esse trabalho da minha equipe, enquanto a minha equipe foca nas contas de alto valor. Então, elas vão entrar em contato, vão ligar para esse cliente, esse responsável financeiro, e elas vão ter uma assertividade maior. Então, basicamente, essa é a estratégia que é definida. Não existe o certo e o errado, é muito daquilo que a equipe entende como o necessário para aquele momento. E é muito sazonal também. Beleza? Beleza, valeu, obrigado. Imagina. Mais alguém, pessoal? Denise tem uma dúvida? Quer falar aqui, Denise? Em caso de não pagamento da operadora, pode ser cobrado do paciente? Não, Denise. Existem situações, não necessariamente, né? Existem situações onde a operadora ela não cobre determinado procedimento ou determinado item do procedimento que foi feito naquele paciente. Nesses casos, a conta ela abre. Aí ela vira uma conta particom. Ela é metade particular, metade convênio, sendo coberta pelo convênio. Nesses casos, esse item que saiu para o lado particular, o cliente ele arca com esse custo, sim. Só que existe um estresse, né? Putz, fiz o procedimento, a operadora falou que cobre, mas depois não cobre. Ou achei que cobria e depois não cobriu. Vou ter que pagar essa conta? Vou ter que pagar esse item? Vai ter que pagar. E muitas das vezes, essa conta que é parte com, esse item que entrou para o particular para o cliente pagar, vira inadimplente. Ele não aceita pagar. Aí ele entra em processos com a operadora para tentar cobrir, e aí nesse meio do caminho a conta ela não é paga no vencimento e entra na etapa de contas a receber para eventualmente ter uma cobrança. Respondi, Denise? Mais alguém, pessoal? Bom, então é isso. Imagino que vocês tenham recebido o material. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o pessoal, eles direcionam para mim, caso vocês tenham. Na próxima semana a gente vai falar sobre o conta Vou certa, falar pra... a gente vai entrar em mais detalhes relacionados à auditoria da conta do paciente. Tá, pessoal? Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, obrigada. Imagina. Boa Tchau, noite, tchau. obrigada.